Pode iniciar então, né? Boa tarde então, pessoal. Agora oficialmente, né? Então agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Temos estudantes do ensino médio integrado do IFMG Campus Betim, temos docentes também do nosso campus, tem servidora e servidor técnico-administrativo, acabei de ver ali que tem servidor também, estudantes do Partiu IF, docentes das escolas aqui da região, né, de escola estadual, diretor da escola estadual, nossa vizinha aqui também. Então, é um grupo bastante seleto. Vou fazer questão também de assistir e aprender um pouco sobre esse assunto, que foi o intercâmbio pedagógico do professor Wagner Monterraso na China. Você ficou lá por 20 dias, pouco mais? 18 dias. 18 dias. Então hoje nós vamos aprender com ele o que ele conseguiu absorver nesse período. Tenho certeza que para nós, vindo aí esse conhecimento de uma cultura distinta da nossa, tem bastante coisa diferente que a gente pode refletir sobre as nossas práticas. Não necessariamente a gente tem que implementar tudo, né, professor? Mas a gente poder absorver e entender o que existe de diferente e avaliar o que a gente pode trazer para a nossa realidade é muito interessante. Professor Wagner, que foi premiado no ano passado entre os 20 professores, né, do Brasil na área de matemática, fez aí todo um processo para chegar a ter esse reconhecimento. Então a gente tem que estabelecer publicamente esse mérito. Já colocamos isso nas nossas redes sociais, à época, lá no ano passado, quando ele recebeu essa premiação, e é sempre bom poder falar no sentido de agradecer realmente, né, por termos um corpo docente de tamanha condição, competência. Então, tenho certeza que vai ser um momento aqui de muito aprendizado hoje, tá? Vou passar a palavra já, porque o protagonismo de hoje é do professor Wagner. Vou ficar só aprendendo ali. Wagner, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento e vamos em frente aí. Então, eu que agradeço a oportunidade, obrigado pelas palavras. Sejam todos bem-vindos, a maioria que eu acho que já me conhece, né? Eu tenho licenciatura em matemática pela UFMG, depois eu finalizo o mestrado em Viçosa, também em matemática. Sou servidor do campo, para alguns aqui que são de escolas estaduais, municipais. Lá em Lafayette, em 2014, e fui removido para Betim em 2018 para 2019. Então, para mim é uma alegria estar aqui tentando compartilhar com vocês a minha experiência que eu trouxe lá da China. Hoje eu produzo alguns projetos, desenvolvo alguns projetos da matemática, como as Olimpíadas, e isso é o que me motivou também, né, a participar do processo de Olimpíadas do professor de matemática, que é o PMBR. Já vai para a sua 3ª edição, e para aqueles que são professores de matemática, é uma oportunidade que vocês passam a ter agora com essa nova proposta. O que a gente vai trabalhar aqui, o que a gente vai discutir nessa palestra, que acredito que seja aí na ordem de uns 30, 40 minutos. Eu quero falar sobre a OPMBR, que é as Olimpíadas do Professor de Matemática, 1ª, 2ª e 3ª fase, nos moldes da Olimpíada do aluno também, do estudante, mas ela tem um viés mais para o lado pedagógico, né, projetos que são desenvolvidos e depois entrevista, e a equipe eu vou mostrar na sequência. Vou falar um pouquinho sobre a política pedagógica, né, as políticas educacionais lá da China, principalmente a forma de entrada no ensino médio e depois nas universidades. Falaremos também sobre o nosso intercâmbio, qual foi o nosso trabalho lá, né, dos 20 medalhistas de ouro que foram para a China. Tivemos que passar na Europa, porque a viagem é longa, então ficamos um dia lá na França, mas foi só um passeio cultural. A experiência que eu trago aqui é realmente da China, tanto em Xangai quanto em Pequim. Falaremos então sobre essas experiências que a gente teve nessas visitas, imersão, de forma pedagógica e alguns momentos culturais também, né? E por fim vou falar sobre o programa Toda Matemática, que foi implementado por conta dessa situação, dessa imersão na China. Então vamos começar pelas Olimpíadas. A gente sabe que o Brasil hoje está entre os top 5 em pesquisa, né, do Brasil. Talvez poucos aqui saibam disso, mas nós temos muitos pesquisadores no top 5. Mas está sendo um desafio para a gente
ter a matemática nos nossos alunos da educação básica, né? O Brasil ele tem muita dificuldade aí, está em 62ª, a última prova do PISA, de 78 países. Isso assusta um pouco, porque como pode um país ter professores de alto gabarito na pesquisa, mas na educação básica essa situação aí de uma forma que é um desafio para a gente. E por isso que novas propostas agora, incluindo o MEC, incluindo a OPMBR, a SBM, eu acho que parece que surgiu uma proposta, uma luz aí no fim do túnel para tentar melhorar a educação. Não sei se é a curto prazo, mas pelo menos a médio prazo acho que dá para fazer alguma coisa. Eu vou propor aqui algumas discussões, né, depois que eu finalizar, e a gente vai poder ter esse momento de debate. Então o Brasil ocupa aí o 72º na prova do PISA em 78 países. Né? Isso motivou vários gestores, professores do ITA, a turma de 89, são o conselho gestor da UPMBR, que idealizou essa Olimpíada para trazer professores que trabalham com projetos como eu e outros professores também, né, de institutos federais, rede municipal, estadual, rede privada, todos participaram da Olimpíada, para poder mudar um pouco essa rotina da nossa educação. E aí, inclusive, tem no conselho acadêmico, inclusive tive a oportunidade de conhecer o Cristóvão Buarque, ele foi também participante, fez a entrevista comigo, e muitas pessoas aí, muitos ícones da matemática que participam hoje do conselho acadêmico dessa Olimpíada. E essa é uma Olimpíada que é para todos os professores de matemática, e esse ano a oportunidade é para professores do ensino fundamental, porque eles entendem que o gargalo da nossa educação está no ensino fundamental, principalmente do 5º para o 6º ano, nessa transição. A gente não tendo aí, eu vou passar para vocês por que a China hoje, em pouco tempo, a China estava numa situação de analfabetismo há 20 anos atrás, 25, 30 anos, e hoje é a primeira no PISA em educação. Então foi uma coisa há pouco tempo, que a gente acha que a China, por ser milenar, cultura milenar, mas essa questão da evolução da China é recente. Né? Então, se a China fez em 20 anos, que é um país muito grande, por que nós não podemos e outros países também? Dá para fazer muita coisa. Então as Olimpíadas ela tem aí 3 fases, né, e essas fases elas são a porta de entrada para quem é professor de matemática poder ter a oportunidade também para a China. Esse ano novamente vai ter as Olimpíadas, as inscrições já encerraram, mas o ano que vem vai continuar porque é um processo de fluxo contínuo. E essa Olimpíada, para quem é professor de matemática, não vai ter, por exemplo, contas complicadas para serem feitas. Mas são desafios pedagógicos que, inclusive, alunos meus, eu ensino a fazer matemática dessa forma. Então, uma das questões, as formas que foram propostas, eu apresento aqui, ó, perguntando para o aluno qual que é o número maior. E o aluno vai fazer a conta, inevitavelmente, porque ele ainda não está com as ferramentas cognitivas para fazer esse tipo de operação. Mas esse tipo de questão ela aparece nas Olimpíadas, e você tem que escrever qual que seria a melhor abordagem para você passar para o aluno uma operação desse tipo. Então, vocês estão percebendo que, vou até voltar, que eu simplesmente aumentei um número ali do 1297 para o 1298 e abaixei o segundo? É difícil você olhar para aqueles dois números e achar quem é maior, mas é muito fácil se você manter o primeiro e abrir o segundo em 1306 mais 1, que é a mesma coisa de 1307. Fazer o mesmo por debaixo. Isso dá para fazer de forma mental. O 1297 mais 1 vezes 1306. A gente vai perceber, pela distributiva, que esses números, os primeiros ali, são iguais. E aí, a gente decide quem é o maior pelo resto que vai dar ali. Então, não fez conta nenhuma, simplesmente organizou as operações. Então, o aluno do ensino fundamental, ele precisa ter esse conhecimento. E nós, professores, temos que passar esse conhecimento para ele. Para que ele saiba usar a matemática que vai fazer sentido para ele de alguma forma. Então, o maior número é esse. Para a gente não ficar muito preso à matemática, essa foi a segunda edição que eu participei. Foram 2 até agora. A terceira vai ser esse ano. A de 2023, tivemos 10 medalhistas de ouro, estão aí presentes. E da de 25, que eu participei, os 20
medalhistas de ouro na UPMBR. Então, essa é a Olimpíada onde tem patrocínios de várias instituições de renome, instituições sérias, o MEC está presente, o ITA, muitas instituições parceiras também, né, para trabalhos sociais, Itaú, que ajudam essa Olimpíada e acredito que agora ela se solidificou no país. É a terceira que vai acontecer. Saindo então dessa situação da UPMBR, o que realmente o ensino chinês, nesse período que eu acabei de falar, né, em 1950, por exemplo, 80% da população da China, acima de 15 anos, era completamente analfabeta e semi-analfabeta, em 1950. E o currículo preconizava, né, priorizava o trabalho manual, técnicas camponesas, né, o trabalho científico, acadêmico, ele não era muito desenvolvido na China. Pelo contrário, não tinha muita abertura, né? Houve perseguições, e eu não vou entrar nessa situação política, porque não é o viés aqui. Mas isso fez com que a China pudesse virar a chave nesses últimos 30 anos, né? A gente tem hoje 2 processos seletivos na China. E vocês que estão aí preparando para o Enem, vocês têm chances e mais chances para entrar nas universidades aqui no Brasil. Então, esse é o contraponto que eu faço da China com o Brasil. A China hoje tem o primeiro processo seletivo quando o aluno vai sair do ensino fundamental para entrar no médio. Ele só tem uma única chance. Ele faz a prova. Então ele começa a respirar essa prova desde criancinha. Então veja a pressão psicológica que um aluno vai ter ali, que a população é na ordem de 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Então ele faz a primeira prova, que é o Zhongkao, aos 15 anos. E isso a família acompanhando. E a mesma aula que é dada no norte da China é a mesma aula que está dando no sul da China. Porque é um trabalho colaborativo de todos os professores de matemática, eles produzem o material, eu vou passar isso na sequência. Isso faz com que todos estão em pé de igualdade para fazer essa prova. Por isso que eles não têm esse tipo de injustiça, justiça, todos estão na mesma condição de fazer a prova. Porque eles têm as condições equânimes para fazer essa prova. Mas infelizmente nem todos. As provas são de matemática, principalmente a língua deles, mandarim, né, e tem literatura também. Algumas informações a gente colhe lá, depois busca na internet, faz a comparação, porque são só 18 dias que eu fiquei, então pode ter alguma informação que possa ter algum cuidado aí de melhorar, mas o que eu posso trazer é que dessa prova só 50% que são aprovados para o ensino médio, hoje na China. E desses 50%, essa é a prova que realmente para tudo. As cidades da China, as províncias param para fazer essa prova. É uma questão assim de sobrevivência deles. Quem vai ser aprovado agora do ensino fundamental para o médio? Talvez essa que seria a reflexão que a gente deve fazer. Será que nós queremos que seja assim no nosso país? Isso talvez seja uma coisa que eu não sei se lá a população sendo muito grande não tem oportunidade para todos. Mas, em contrapartida, o que eles fazem lá, eles melhoraram de fato a educação em 25 anos. Hoje é o primeiro do ranking do PISA, por conta disso. O Gaokao, então, essa prova aí é a prova que define se o aluno vai ser um aluno diferenciado para entrar nas universidades, e aí a família toda vai estar envolvida, então, entre aspas, parece que está com a situação mais garantida. E os que não passam realmente vão para outras áreas, tem áreas técnicas, então, mas só que é uma prova só. As melhores universidades do país, cerca de 5%, coloquei 4,8% porque vai variar de ano para ano. Essa prova aconteceu agora em junho, todo ano em junho. Na pandemia eles fizeram um esforço muito grande para ter ela, não paralisaram. E veja, 5% dos que estão lá vão para as melhores universidades, mas os outros, aí tem as outras universidades também, que não são de pontas. Então essa é a forma, né? E sem exagero nenhum, todas as escolas que nós fomos, pilhas e mais pilhas de livro em cima das carteiras. Então o estudo é realmente intenso dos alunos. E a família está sempre junto. Enquanto a gente está aqui falando de Copa do Mundo, a orientação é que a gente
quando chegou lá, nem podia mencionar a Copa do Mundo, porque a China nem está na Copa do Mundo. Eles respiram e falam educação 24 horas por dia. Essa é a cultura da China na educação, porque eles entenderam que somente pela educação que eles poderiam melhorar essa situação do analfabetismo lá. Então, isso ocorre, voltando aí, ó, isso ocorre aí a partir de 1977, então é recente essa prova do Gaokao, né? Inclusive as casas, a gente foi em algumas, eles já têm um calendário, faltam 200 e tantos dias, e vai arrancando. E assim, é uma competição que realmente a família toda está envolvida, né? Inclusive na China, quando tinha aquela situação que só podia ter um filho, não é isso? Nós temos professor de história, pode ajudar aqui também, e nesse período, esse filho era a salvação da família, por conta dessa competição, que realmente é uma competição que acontece. Mas hoje eu acho que está mais flexível, né, a questão da quantidade de filhos lá na China. Então aí já a situação já melhora um pouco nessa questão de pressão. Enfim, então essa universalização ela acontece em 1983, né? E aí existem aí algumas situações que eu trouxe para poder apresentar, né? O ensino passou a ser obrigatório nos primeiros 9 anos e totalmente gratuito, de 6 até 15 anos. Melhoria no ensino rural, foco em boa educação para toda a população. Então, de fato, a gente percebeu isso, e olha que eu fui só em Xangai e Pequim, mas as interações que a gente teve é que isso acontece na China como um todo, né? Esse é o relato que a gente trouxe de lá. O currículo, então, é centralizado, né, no governo, ele que toma as diretrizes, e realmente os professores de cada área que vão direcionar o que é necessário para o aluno estudar. Os investimentos é continuado e a valorização docente é o que cativa, né, esse trabalho, né? Eles têm uma valorização docente, até que o início de salário, pelos relatos que me passaram lá, é na ordem de 10 a 15 mil reais, o início. Não é uma coisa assim, excepcional, mas o plano de carreira é muito bom, né? Principalmente para os professores sêniores. Esse sim, chega assim num patamar muito alto. Então hoje na China, com essa situação, né, com essa proposta, houve melhoria no planejamento do ensino, da aula. Toda aula é planejada. Quando a gente aqui, professores, faz um plano de aula, né, um plano de aula para o semestre todo ou para o ano todo, aí eles fazem um plano de aula todos os dias da aula. Todo dia tem um plano de aula. E isso a gente ficou assim encantado com a forma de trabalho deles. Por quê? Porque ele valoriza individualmente cada aluno. Ele sabe as dificuldades de cada aluno e o plano de aula é para aquela turma e é para aquele aluno e é para cada aluno que está ali presente. Isso me trouxe assim uma curiosidade muito grande para ver se a gente consegue de alguma forma pensar nisso aqui. Não sei se a gente consegue em curto prazo. Mas lá por que isso é possível? Porque sabia quantos professores ficam em cada aula? Nós assistimos mais de 10 aulas, também demos aula, logicamente com tradutor, 5 professores assistindo a aula. E a aula não é do professor que está regendo, a aula é de todos os 5, ainda tem um sênior. Ele é que determina ali, talvez, os ajustes, porque ele tem a maior experiência, mas é tudo discutido com os próprios alunos depois, com as próprias pessoas envolvidas, o corpo docente. É uma situação completamente diferente. Você percebe assim que as escolas da China, elas são escolas do futuro, né? As estruturas, enfim. Muita coisa foi apresentada para a gente teve muita curiosidade, né? E hoje a China é o que é por conta dessa situação. Então, como é que foi o nosso intercâmbio lá, né, na China? Primeiramente foi a nossa chegada, né? O que levou a gente para a China foi por conta da UPMBR, os 20 professores. Aliás, tem uma professora de Sarzedo, e ela não estava podendo ir porque ela estava no período de gravidez, e ela não foi. Então a gente já fez até uma nota, né, uma discussão com a UPMBR para que ela passe aí na próxima edição. Professora aqui de Sarzedo. Então aqui foi a chegada lá, a comissão, né, o MEC envolvido, muitas instituições envolvidas. E o que é realmente a proposta educacional da China? É o Lesson Study. Eu já conversei com alguns professores de matemática. Esse tipo de trabalho que é feito, não é que o professor vai dar aquela determinada aula.
A aula é... Qual é a aula que eu tenho que dar? É a aula que o aluno precisa receber, não a que o professor quer dar. Não adianta você ter dado a melhor aula da sua vida. Isso não adianta. Porque será que todos os alunos estão conseguindo aprender aquilo que você está passando? Então, essa foi a nossa lição que a gente teve lá. A aula não é você ser o protagonista da aula, é o aluno mesmo. A gente tenta fazer isso aqui, mas na prática, às vezes, não é o que acontece, né? A gente tem que preocupar o que aquela turma precisa mesmo para poder a aula ser uma aula produtiva. Isso é um trabalho diário, né? Então tem uma professora, a Yuriko, eu estabeleci contato com ela, japonesa. Então nós estamos participando agora de um grupo de pesquisa, eu estou na coordenação e ela é a expoente em Lesson Study no Brasil. E ela trouxe a frase dela: eu dou aula que quero ou a aula que o meu aluno precisa? Outra pergunta: qual é o objetivo de estudo de um professor? É o aluno. E qual que é o produto educacional? É o plano de aula. Então, lá eles fazem um plano de aula sempre, toda aula. Não tem, mas não faz para o ano que vem para ganhar tempo. Não, mas também o que acontece? O professor só dá 2 aulas por dia. E as outras? Está preparando, está fazendo o plano de aula dele. Então, existe essa situação também que favorece. Quando eu falo que eles fazem o plano de aula todos os dias, mas é porque eles têm a preparação deles. Igual a gente tem aqui 40 horas de dedicação exclusiva, lá eles têm também. Mas eles têm esse tempo para fazer a preparação e é um trabalho coletivo e colaborativo. E ainda tem o Teaching Reset Groups. O que é isso? É um trabalho colaborativo entre eles, é o que eu acabei de falar anteriormente. Esse trabalho é feito na China como um todo, né? Quem dera o nosso material didático fosse feito pelos próprios professores, né, de forma colaborativa. Que aí a gente ia saber realmente qual seria a melhor proposta. E ter como a China, como o Japão, né, a Inglaterra, que também já está com o Lesson Study já desenvolvendo, muitos países da Europa. Então a gente tem que começar a olhar para essa nova metodologia, que para eles não é nova, mas para a gente vai ser, e tentar, de alguma forma, melhorar a nossa educação. Teve vários encontros lá. Primeiro encontro foi a discussão do que a gente ia propor lá. Vocês estão aqui no primeiro ano, segundo e terceiro, professores de matemática também. Eles estudam no segundo ano vetores, que já é disciplinas para ensino superior. Então a proposta que veio para a gente, da equipe, foi para apresentar uma aula, planejar a aula de vetores. E a nossa equipe começou a primeira discussão. E eu apresentei uma proposta, né, de vetores associada à física, para aplicar na matemática em correntes com barco indo a favor da correnteza. E essa foi a primeira discussão que eu apresentei e a minha proposta foi aceita no grupo. E ali começa o Lesson Study. É ali que começa a percepção se realmente é aquilo que eles queriam que a gente apresentasse. Nós já estávamos com a consciência que aquela aula seríamos criticados porque nós não sabíamos como que é a forma de trabalho deles. E uma coisa que a gente ficou orgulhoso é que o que a gente fez não chega muito próximo do que eles fazem. Mas uma coisa que a gente recebeu de elogio é a criatividade que eles talvez não tenham igual a gente tem. Então foi isso que deu um gás ali a mais, porque nós recebemos as críticas, que quando chegou o primeiro plano de aula, o Yu Yong, que era o coordenador, falou: isso aí não é plano de aula. E aí a gente teve que reformular o plano, porque esse plano não era o plano de aula que eles estavam acostumados a fazer. E aí a gente teve que reformular e usamos a nossa criatividade e no final deu tudo certo. E aí eles gostaram, nós fomos apresentar a aula. Mas o primeiro momento foi essa discussão. Nós tivemos muitos momentos de discussão. Muitos poderiam pensar, mas 18 dias na China, não teve um tempo para sair. A gente, de 7 da manhã até as 5, 5 e meia, não tinha folga para nada, não dava tempo nem de tomar café direito. Era sala de aula, dando aula, assistindo aula, palestra. Era intenso. A gente conseguia sair à noite exausto. Então a gente dedicou muito trabalho acadêmico lá, de forma bem intensa. Então, esse foi o terceiro momento quando eu apresentei para o
o Young a nossa aula lá de vetores. E aí ele também abraçou a ideia e a gente seguiu, né, com essa proposta de plano. E a gente foi assistindo as aulas. A primeira observação, as aulas lá aqui é de emocionar. A professora, quando vai começar uma aula, todo mundo uniformizado, e nosso diretor aqui agora serve como um exemplo. Todos uniformizados, não tinha nenhum com meia vermelha e o outro azul. Era tudo na mesma meia, mesma situação. O uniforme é rigoroso lá. Eu acho que a gente pode começar por aí, né? Vamos lá. Então a gente, e toda vez ali, quando a gente via, não tem um papel no chão, lá, e a gente ficava muito preocupado que a gente queria chupar uma bala, alguma coisa, não tinha lixo para jogar. Não tinha. Lá eles não jogam, não sei o que é essa, você põe no bolso e depois chega em casa, não tem lixo na rua. Não tem. Eles vão enfiando no bolso aí, deve ser, porque eu andei 3, 4 quilômetros, não achava um lixo. Aí eu falei, nó, como é que o Brasil pode ser desse jeito aí? Será que dá? Aí eu acho que dá, mas isso aí vai demorar uns 1000 anos, será? Eles são milenares, né? Mas voltando à aula, a gente observou muitas aulas e a gente acha que a nossa aula aqui é boa. A nossa aula não chega aos pés. O que é a preparação de uma aula deles? Porque a aula deles não é do professor. A aula é colaborativa. Quem está lá na frente dando a aula não é o professor regente, são todos. Porque todos participam da aula. Ah, mas tem intervenção? Tem perguntas? Não. A aula é do professor regente, ele passa a aula dele, ele interage demais com os alunos respondem, mas os que estão assistindo a aula não interagem. Simplesmente observam e vão olhando para aquelas situações, transitam nas carteiras, não falam nada, e verificam o que o aluno está fazendo. E a partir daquilo que eles vão preparar a próxima aula, próximo plano de aula. Talvez falar aqui fica um pouco exagerado, mas se for lá em loco, vocês vão ver que realmente é uma situação bastante intensa. Eles trabalham de forma intensa mesmo e querem a valorização da educação e são os alunos que são o fator multiplicador para essa educação. Só eles que vão poder dar esse retorno. E aí depois, no final, a gente apresentou a aula. Como eu não falo inglês, aí foram 2 colegas, né, que falaram bem inglês, porque lá os alunos todos das salas, eles sabem muito bem inglês, todos, sem exceção. Seria a língua dele. Inclusive na prova do John Call, que é do ensino fundamental para o médio, eles todos já sabem inglês muito bem. Do médio também, né? Então, o inglês para eles seria o mais adequado. Porque a tradução ia demorar um pouco, então, porque até os alunos pegarem tudo, aí fizeram a aula em inglês. Então essa foi a dinâmica. Então, ó, nós temos que começar a pensar num plano de aula da seguinte forma, como eles pensam. Por que eu estou escolhendo esse tema? Porque aqui a gente já tem um tema já definido e a gente tem que trabalhar nesse tema. Lá não. Temas que eles entendem que não vai agregar para a área tecnológica deles, eles não vão trabalhar. Então eles são bem focados no que realmente é relevante para eles, né? A gente faz isso aqui, né? Principalmente aqui nas instituições federais, a gente faz um currículo de acordo com o que realmente é necessário. Mas eles lá, eles fazem isso de forma diária. Eles percebem que aquela situação, talvez de um ano para o outro, já não é mais relevante, no próximo ano já nem tem mais no currículo. Então, é uma rotina intensa de modificações no currículo. O que ensinar, por que ensinar, para quem ensinar. Então isso eu levei que estava estampado lá toda hora, nas aulas, nas discussões. Somente depois que a gente fizer essa avaliação é que a gente vai ver aí como ensinar. Aí as nossas metodologias, né, a forma didática, como abordar os conteúdos da maneira adequada. Então fica aí algumas reflexões, né, para essa situação aí do que é o Lesson Study, né, e as reflexões que podem surgir. Ser pesquisador da própria prática é fundamental. Refletir constantemente significa uma boa aula. Temos muito a aprender, principalmente colaborando com os pares. A gente tem que fazer isso.
né, os professores e toda a parte acadêmica das instituições têm que trabalhar de forma colaborativa, porque só assim que a educação vai melhorar no nosso país. Aprender e replicar o que deu certo, formando uma rede sólida. Não podemos preparar os alunos do futuro com as aulas do passado, que é o que eles fazem muito. Né? Valorizar as perguntas e os erros são cruciais no processo de aprendizagem. Em cada aula, os professores iam verificar o que o aluno estava errando. A gente tem o costume, às vezes, o aluno chega para a gente e fala assim, professor, aonde eu errei? Deixa eu dar um exercício aqui. Fiz tudo certinho, igual o senhor me explicou, aonde eu errei? O que a gente faz? Não faz assim não. Esquece o jeito que você fez, faça assim, ó. Aí o aluno, nossa, é mesmo, assim é mais fácil. Na verdade, essa proposta eu já venho há muito tempo, eu sou dessa também metodologia. Lá eles fazem exatamente o que eu já fui lá saber o que eles iriam. Então eu fiz essa pergunta. Enquanto que eles não pegam esse erro do aluno e explicam para o aluno onde ele está errando, eles não vão passar o modelo correto para o aluno. Porque senão o aluno vai voltar a errar de novo o que ele está errando. Então ali eles observam o erro e atacam esse erro de forma individual. Isso, para mim, foi o que realmente eu sempre pensei que é a educação. Não ficar só fazendo o que é certo. É motivar os erros também, e os erros a gente aprende com o erro. Eu aprendi muito quando eu estudava, pegava livros didáticos, tinha lá o exercício mestre, vamos dizer assim, e tinha 10 exercícios propostos para fazer. Acertava os 10. Aí a hora que ia fazer um vestibular, não acertava um. Por quê? Porque eu estou acostumado a acertar sempre os mais fáceis ali do livro. Mas e os erros? Cadê aqueles que eu errei? Não apareceu para mim. E aí isso que é o que eles fazem muito lá. Problemas desafiadores e para os alunos errarem mesmo. Tem que errar. Se eles não errarem, eles não vão saber se corrigir naquele momento. E os professores vão corrigir na medida do possível. Isso é uma boa lição, uma reflexão que eu aprendi lá. Agora eu trago aí, para não estender tanto a palestra, as experiências foram... Olha as escolas, vê se tem condição. As imagens das escolas, universidades, nenhum papel no chão, nada. Você fica assim, sem saber o que falar. Então, é maravilhoso. Aí, ó. Fomos na Lenovo também, né? Robôs em tudo quanto é canto da Lenovo, a parte de inteligência artificial lá para poder fazer todo o mapeamento da cidade de Xangai, né, para a questão de semáforo. Então, a Lenovo ela tem uma parceria grande lá com o governo chinês. E será que as empresas privadas estão lá? Com certeza, muitas. Muitas. Muita gente fala, não tem nada de forma internacionalizada lá, ou seja, Estados Unidos. Tem tudo. Tudo que você quiser lá tem. Restaurante brasileiro, tem de tudo. Então, a parte da privada lá da China, ela é aberta sempre, né? Desde que tenha também algumas situações lá de regras, né? Tem que seguir as regras deles. Então, eu conheci muita coisa interessante, subi a muralha da China, fui até o topo da muralha, achei que eu não ia conseguir subir, isso foi lá em Pequim. Tive contatos aí, fomos num estádio onde eu nunca imaginaria que na China teria um campo de futebol com 60 mil pessoas no campo, e tinha. E o time lá, o Xangai, eu esqueci o nome, Xangai alguma coisa, tinha 2 brasileiros jogando lá, ele conseguiu os ingressos pra gente. E ali a gente tirou a primeira foto, mas estava lotado o estádio. E o time estava, acho que na 6ª posição do campeonato. Então, e eles vibram muito. Então, assim, a parte de Xangai, ela é, vamos dizer, uma cidade piloto na educação. Tudo que acontece de bom para a China vai para Xangai para poder fazer esse less studying, fazer esse trabalho colaborativo e disseminar para a China toda. A gente não pode falar se isso aconteceu em todas as províncias, mas a fala que a gente vê lá é que realmente, inclusive professores brasileiros lá, né? Tivemos oportunidade de conversar com professores brasileiros que realmente constatou aí para a gente essa situação. É de forma bem equânime para todos os estudantes. E para finalização aí, isso gerou para a gente o programa Toda a Matemática. Não sei se vocês estão acompanhando. Esse programa foi agora
aberto aí pelo MEC, em parceria com todas as instituições que eu passei no começo. É um projeto inovador, onde professores do 5º ano de matemática e do 6º ano estão participando. Já tem 3.000 professores inscritos, e esse projeto também vai ser continuado, fluxo contínuo para o ano que vem. Então quem é professor de matemática vai poder ter oportunidade, principalmente 5º e 6º ano, de se inscrever para poder enriquecer os seus conhecimentos e entender de fato qual que é a proposta pedagógica dessa parte da matemática. Então esse programa, ele vem assim com um exemplo aí para poder explicar como que é o trabalho, né, para professores de matemática, né, que estão atuando no 5º ano e no 6º ano do ensino médio. A China entendeu que o gargalo deles também eram nessa transição. Não só a China, como Portugal, como o Japão, eles entendem que essa transição do 5º ano para o 6º ano, e a gente também acho que entende dessa forma, que o aluno vai chegando até no 5º ano sem nenhum professor de matemática, nenhum professor especialista. Isso talvez não por culpa do professor, talvez não tenha profissional suficiente para isso, por conta da motivação que não tem ainda no nosso país. Por isso que a valorização é o primeiro passo para poder que esse professor que está ali no 5º ano, no 4º ano, ele seja especialista em matemática, para que ele comece a motivar os seus alunos a continuar, porque se o aluno vai do 1º até o 5º sem gostar de matemática, é óbvio que daí para frente ele não vai ter inspiração nenhuma. Então, eles perceberam isso, e todos os professores do 1º, do 2º, do 3º, do 4º e do 5º ano do ensino fundamental é professor especialista em cada área. Então eles vão ter lá, não é 1 não, é 5 na sala. Eu sei que não é obviamente a pergunta agora, mas o estudo da matemática, você falou que é para o 5º e 6º, mas a nossa legislação, o professor do 5º ano não é professor de matemática. Aí como é que seria nesse caso? Então, aí... Vai ficar só o professor do 6º? Não, a colega está perguntando, para repetir a pergunta, Fernanda está perguntando se os professores do 5º que não são de matemática estão dando oportunidade para o professor, o pedagogo, aquele que está lá suprindo a necessidade do que não tem, poder entender que é a importância da matemática. Orienta que o professor de 1º ao 5º ano seja Sim. o normal superior ou o pedagogo. Não tem professor de matemática, eu não posso, eu sou professor de matemática, sou licenciado em matemática. Pela legislação agora, eu não posso atuar do 1º ao 5º ano. Não, sim. Então, você não pode atuar porque você é professora de matemática, mas o pedagogo ou outro profissional que está ali, ele vai conhecer a matemática, o sentido da matemática, e mostrando para ele, nesse projeto, que a importância da matemática nessa transição. É um projeto de formação. Projeto de capacitação de professores do 5º e 6º ano, mas interessados em matemática, e do 6º de matemática, né? Então, olha só, esse exercício foi o que eles apresentaram agora na última. São 3.000 professores participando. Talvez não teve uma divulgação, porque foi muito relâmpago. Acabou as Olimpíadas, acabou o intercâmbio da China, já propôs aí as inscrições, mas no próximo ano agora acho que vai ter uma divulgação mais em massa. Quem fez essas divulgações foram nossos professores que estavam lá. Nos seus estados, foram disseminando, chegaram a 8.000 inscritos e tinham 3.000 vagas. Eu sou tutor de uma turma que eu vou começar em agosto. Em agosto a gente começa uma turma com 50 professores de cada uma das federações, todos os estados e federações contemplados. Então esse problema foi um dos primeiros problemas que eles apresentaram para a gente no projeto. Quem coordena é o professor Jorge Lira, da Universidade Federal do Ceará, e ele propôs esse exercício numa palestra lá. Uma receita na internet diz que é preciso de 1 litro de leite para fazer um certo tipo de pudim. Então, meio litro faz um pudim. E ele pergunta quantos desses pudins podem ser feitos com 3 litros. Qual que é a proposta desse exercício? A proposta desse exercício é que quem está no ensino fundamental 1 não ensinar a resolver esse problema por proporções, porque ainda não viu proporções com ênfase. É para resolver por frações. É por isso o projeto está ali. Porque a gente quer dar aquilo que a gente acha que é o certo. Mas, na verdade, a gente tem que fornecer o que realmente o aluno precisa.
E o aluno não quer saber de proporção porque ele não tem nem noção, mas ele sabe fazer uma divisão de fração. Ah, mas a divisão de fração é complicada? Não é. Porque quando você divide 6 dividido por 2, é perguntar quantas vezes o número 2 cabe no 6. Não é isso? 3 vezes. Quando você divide o 3 por meio, é perguntar quantas vezes o meio preciso para chegar no 3. 6 vezes. Então, essa é a proposta de ensino para esse aluno do 5º ano. Essa solução, então. Mas já a solução para quem está no 6º ano, ou no 7º, ou no 8º, já é por proporções. É o mesmo problema, mas a forma de trabalho é diferente. E isso a gente ainda não fez essa discussão dentro do ensino fundamental, dentro do médio. Eles fazem diariamente. É isso que precisamos mostrar essa matemática para os alunos, né? De forma que realmente é o que o aluno precisa e não o que a gente quer passar, que é mais fácil. A gente sempre olha a matemática, assim é mais fácil fazer. Não, nós podemos até fazer de um método talvez mais difícil, mas que esse método é aquele que ele já está construindo o pensamento dele para fazer e ele vai ser desafiado e vai conseguir fazer. Ok? Eu acho que agora a gente finaliza. Eu só aprendi 2 palavras na China, Ni Hao, que é olá, cumprimentando, e o Shen Shen, que nem sei falar direito, que é obrigado. Então aqui agora a gente finaliza, mas eu estou aberto aí a dialogar com vocês, eu não sei qual foi o tempo. E espero que de alguma forma eu contribuí. Eu não sei nada ainda da China, queria saber mais, mas o que eu trago daqui para a gente refletir com os pares é uma mudança aí na maneira que a gente está trabalhando com os nossos alunos. Esse é o legado que eu trago de lá. Aí vamos abrir aí as falas, quem tiver alguma pergunta, faça em português, que eu não sei em chinês, e se tiver dúvida, nós podemos... Pode ser o microfone, então. E eu vou repetir. Aí eu repito aqui para a gente escutar todos. Guilherme aqui já... Boa tarde a todos. Boa tarde. A minha pergunta é a seguinte, quantas horas de aula por dia o ensino fundamental tem lá na China? Olha, Que horário, que horas? eu sei do médio que a gente ficou mais no médio, né? Seria período integral. Mas eles têm uma flexibilização muito grande, período integral manhã e tarde. Os alunos têm um estudo muito intenso do médio. Eu acho que o fundamental também, mas as escolas que a gente visitou no ensino fundamental, pelo menos eu da equipe não fiz esse tipo de pergunta. Mas acredito que seja análogo. Do médio a gente sabe que é o período integral, mas eles vão ter poucas aulas de matemática, poucas aulas da disciplina, poucas aulas picadas assim, não tem muitas aulas, igual a gente pensaria que fosse, será que tem 10 aulas de matemática? Não é. Talvez eles tenham assim pouco a mais do que a gente, de aulas. Muita recreação, tem esporte, né? Então tem uma flexibilização nesse período integral, porque também eles não iam suportar essa pressão tão grande, que já é a pressão das provas do John Cal e do Gaokao. Então é intensivo, mas eu acredito que a gente brincou com eles lá depois, né, no esporte, jogando bola, basquete, então teve os períodos sim. E uma coisa eu digo, eu nunca vi um país tanto gostar de brasileiro igual o chinês. Aonde a gente ia, a gente era assim, abraçado, querendo tirar foto com a gente, porque a gente estava em 20. Dificilmente você vê. Nos lugares que a gente vai, você não vê mais de 3, 4, às vezes, pessoas de fora. E a gente estava andando sempre em grupos e assim, as crianças chegavam para tirar a foto sem parar 1 minuto. Parece que a tietagem era intensa. Isso também foi muito gratificante. Obrigado pela pergunta, Guilherme. Hã? Ué, pois é. Eu tenho, na verdade, um punhado de perguntas, mas eu vou fazer só 3. Então pode ir lá. Primeira coisa, eu queria saber, em média, você disse que teve mais no ensino médio. Em média, quantos estudantes você tem por sala lá? Anote aí, que são 3 perguntas que você tem relação. A segunda no ensino médio, quando você compara a quantidade de conteúdos, né? Quer dizer, a gente tem um programa de conteúdos que a gente trabalha com os estudantes. Como é que é esse programa de conteúdos lá na China?
Eu tenho a impressão que o nosso programa de conteúdos ele é sempre muito extenso e a gente acaba não podendo escolher um tema, né? O professor quer, eu vou ensinar o que eu quero, né? Tem um programa que diz o que eu vou ensinar, eu vou escolher um tema para aquilo que o meu estudante precisa aprender. E a terceira pergunta, gente, a terceira pergunta, eu ficando velho mesmo, será tanta pergunta, eu estava aqui, não posso esquecer. É a terceira extensão. Então vamos lá. A primeira pergunta do colega. Está perguntando quantos alunos em sala. Eu acho que a gente faz assim, bem parecido com eles. Eu acho que algumas salas com 30 alunos, algumas com 35, né? A média é essa, é bem parecido com a nossa mesmo, né? Isso por conta também da população, que é muito grande, né? Se eles fizerem salas com 20, 10 alunos, eu acho que eles também vão ter muita dificuldade de fazer esse trabalho, porque são 5 professores em cada aula. Então pensa se eles fizerem isso para 10 alunos. Seriam aulas particulares. Então, a quantidade das 8 escolas que a gente foi no ensino médio, assistimos aulas todas, era em média 30 alunos, às vezes 32, então bem parecido com a gente. Mas 5 professores ali atuando de forma intensa. A segunda pergunta é a que realmente eu talvez esqueci na minha apresentação. É sobre os conteúdos, o currículo. O nosso conteúdo, de fato, é muito extenso, deles é enxuto. Então, os chineses eles usam muito o que realmente é necessário, mas de forma profunda. Quando eu falo que eles estudam vetores de forma profunda. E muitas outras coisas que talvez não tenha a necessidade, podendo ser pincelado rapidamente, eles fazem. Mas o que eles entendem ser bastante importante dentro da matemática, eles estudam de forma profunda, intensa. Então eles vão até uma situação bem intensa nesse conteúdo. E deixam de lado muitos conteúdos que eles sabem que não vão aparecer na prova deles. E também não pensam só na prova, né? Os professores não estão ali só por conta da prova, mas para formar cidadãos ali que vão ter a direção aí da área tecnológica. Eles são muito tecnológicos, né? Eu estou defendendo aqui a matemática, tem professores de outras áreas, mas a China ela é tecnológica, ela quer formar o aluno para o futuro, de forma na tecnologia, porque é assim que eles conseguiram esse êxito, né? E é óbvio, mas lá então não tem uma universidade ou as escolas de ensino médio para artes? Fiquei encantado com uma escola que só tem a parte de cultura, parte cultural. Então o aluno que tem esse viés, ele vai para lá e está feliz ali, e ele não está preocupado com a prova do Gaokao, ele não está preocupado com a prova do Zhongkao, porque ele não é um aluno tecnológico, mas ele gosta da área de cultura. Então ele está ali para fazer cultura, e a prova dele, tanto é que no Zhongkao ele vai escolher, no Gaokao também, as matérias que ele vai fazer, que é de interesse dele das áreas. O aluno que não tem relação nenhuma com a matemática, ele não tem que fazer talvez aquela prova de matemática, tem que fazer só a primeira. A segunda, igual era na UFMG, né? A UFMG tinha as provas iniciais para tudo, básicas, igual o Enem, mas depois era só o que interessaria ali naquele curso dele. Se ele quer ir para a cultura, ele vai fazer a prova de história, de geografia, de literatura, e isso, para a gente sempre pensou assim, mas não é aplicado, infelizmente, por conta das questões de normativas, né? Lembrei da terceira rapidinho. Quantas aulas de matemática eles têm lá no ensino médio? Então, cada província, a gente percebeu que cada província tem uma quantidade, porque esse quantitativo eles também direcionam de acordo com os planos de aula. Porque se aquela turma, a gente foi na turma mais, vamos dizer, top, a média ali seria 6 aulas, 5 aulas, não é muito igual a gente espera que seja aqui. Nós temos aqui na instituição 4 aulas de matemática, não é diferente, mas eles têm um currículo menor, mas de profundidade aí nos conteúdos, né? Por isso que pode ser que muitas outras escolas possam ter 8 aulas de matemática, 10, nós não vimos essas escolas. Mas as melhores nós conseguimos fazer a visita, porque todas estão em Xangai. Só um recado rapidinho, que uma lista de presença está comigo, quem quiser assinar ainda, ela para geração de certificado de participação, né, Vivian? Vou passar então para o Ronan, a Fernanda e depois o Rosaldo. Obrigado pela pergunta. Ronan, eu sou professor da rede municipal e da rede particular aqui em Betim também. Bem-vindo.
eu gostaria de saber o seguinte, como que é o perfil das turmas, porque aqui a gente tem muita questão assim, de turmas que são muito heterogêneas, e a questão também que, para nós aqui, a visão que a gente tem é que o povo asiático é muito disciplinado, né? Sim. O senhor falou de salas de 35 alunos, como que funciona, como que é a disciplina dos alunos, envolvimento, participação, como que funciona isso? Obrigado. Obrigado pela pergunta. O professor pergunta sobre a questão de disciplina nas salas de aula, pergunta também sobre a questão das turmas serem das turmas homogêneas ou heterogêneas. A gente percebeu que as turmas são muito homogêneas por conta da questão do ensino fundamental é dado de forma equânime para todos. O que eu disse no início, a aula que está andando no norte da China, ela está acontecendo no sul da China, com o mesmo material, com a mesma forma de trabalho, então é um crescimento contínuo e individualizado, ou se não for individualizado, de forma coletiva mais pequena, né? Então, esse aumento aí da capacidade desses alunos, eles vão sendo acompanhados de acordo com a evolução ali. Tem aulas particulares? Tem aulas particulares, tem intervenções, né? Então, a gente percebeu uma turma heterogênea, mas é lógico, desculpa, homogênea, mas é lógico que você vai ter sempre alguns alunos com maiores dificuldades ali naquela turma, isso é bem natural. Você não pode ter sempre uma turma top ali e alunos que, todos eles 100%. Vai ter alunos com maior dificuldade, né? Mas ele, com perseverança ali, ele talvez vai conseguir, porque ele tem esse suporte individualizado dos próprios professores colaborativos lá, os pares. Então, não sei se eu respondi aí. Obrigado. Wagner, Fernando. Parabéns. Eu vou perguntar como professora da escola municipal. Sim. Na rede municipal, eu tenho 18 aulas só num turno de trabalho. Pensando na sua experiência lá na China, na sua experiência como professor do Instituto Federal, eu entendo que a proposta pedagógica do Instituto Federal se aproxima mais dessa excelência chinesa que você colocou, Sim. pela questão do tempo que vocês têm como docente do Instituto Federal, de planejamento, de estudo em relação à quantidade de aulas, da questão da dedicação exclusiva. Essa questão também está sendo discutida porque o Toda Matemática é uma proposta do governo federal de pensar a capacitação docente, a pensar as condições de trabalho, o tempo de planejamento. Porque a gente tem a lei do texto do tempo pedagógico, mas na prática a gente vê que isso não acontece, né? Se isso também está sendo pensado. E a outra questão é sobre como é que fica a Sociedade Brasileira de Educação Matemática e a questão da educação matemática mesmo, nesses programas todos, porque parece que ela ficou um pouco à parte, né? Porque a gente tem metodologia de resolução de problemas que foca na pergunta, tem outras frentes de pesquisa brasileiras que também defendem a questão do planejamento, né? A questão de planejar, desenvolver, avaliar, e a gente não foi muito abordado, não está assim, aparecendo muito a produção brasileira na questão da educação matemática. Tá certo. Obrigada. Obrigado pela pergunta, Fernando. Vou tentar responder da maneira que eu entendo que seja o que está sendo proposto na Toda Matemática. Eu acho que tem uma distinção, né, ali entre a área da matemática, né, através da SBM, através da UPMBR, nessas políticas educacionais do MEC. Essas conversas têm que ser a nível mais alto, né, para poder fazer essas mudanças, né, para que, de fato, o professor ele tenha uma quantidade de aulas menor para ter esse tipo de tempo para trabalho, né. Então a Toda Matemática não consegue abraçar isso, porque não é da capacidade dessas instituições a fazer essas mudanças nessas legislações. Então, assim, é um trabalho de capacitação por enquanto. Talvez isso motive aí o governo federal e as outras instituições a pensar melhor nessa situação de redução de carga horária, plano de carreira para professores, uma valorização melhor para professor. Não sei se isso vai ser uma coisa a curto prazo, tem que ser uma coisa a médio e longo prazo. Mas a sementinha foi plantada e talvez essa situação aí é uma conversa entre as instituições que possa surtir algum fruto posteriormente. A segunda pergunta eu não me recordo, você poderia... A participação da sociedade da SBEM na questão da educação matemática. Então, acaba sendo a mesma ideia da pergunta inicial, né? A matemática está fazendo seus esforços aí, as instituições, mas só no aspecto de capacitação mesmo, porque as políticas educacionais fogem
da rédea, né, dessas instituições, não tem como. Obrigado, Fernanda. Parece que Rosalva. Bom, Wagner, primeiro eu queria te parabenizar, né, pela participação, pela representação, né, nossa. Obrigado. Senti bastante lisonjeada. E assim, a gente vê o seu comprometimento com a matemática, né? Descer um pouco assim. É bom ter ido lá, mas ao mesmo tempo você se desprendeu de alguns momentos familiares, né? Para ficar lá, fazer esse trabalho, igual você falou que foi o dia todo, né? E você, qual dos estudos disso, também está trazendo para a gente essa experiência, que eu imagino que foi bastante enriquecedora, né? Uhum. Aí eu tenho umas perguntas aqui, mas são perguntas bem simples. Eu não sei se você chegou a falar, por exemplo, esses estudantes, você falou que tem esse filtro que sai do ensino fundamental para o ensino médio. Né? E esses alunos que estão no ensino médio, eles já têm garantido a entrada na universidade? Outra pergunta. Essa entrada na universidade é só universidade pública? Tem universidade, vamos supor, algum pai que pode ser que tenha mais grana, não sei se tem isso lá, que é um país comunista, né? Se todo mundo está no mesmo nível. Se tem mais grana, você pode encaminhar um aluno para uma universidade privada. Se existe universidade privada lá, eu não sei se você tem essas respostas, não, tá? E se ele se preocupa também com a formação humana desses estudantes, né? Ou se é só os conteúdos da matemática, português, as matérias. E agora, uma outra curiosidade, o pessoal fala, eu já vi isso, eu não sei se é fake news, o que é, se existe professor robô lá. Eu queria saber se você ficou sabendo de alguma coisa nesse sentido. Tá bom. Mas é isso, obrigada. Obrigado, Rosalva. A primeira pergunta é sobre o ingresso. De fato, o percentual de aprovação do médio para o superior, para as universidades, as tops, vamos dizer assim, as tecnológicas, ou aquelas mesmo que é da área de cultura, mas ela é a universidade top, que todos vão querer entrar, 5%. 5% dos que vão fazer a prova do Galcal. Mas você tem que pensar também que é uma população gigantesca. Então, e o que os que não são aprovados, o que eles fazem? A gente não sabe responder, mas a gente imagina que vai para áreas afins ali, que não seja na área acadêmica. A gente imagina que seja assim, porque tem também cursos técnicos, tem também a parte de produção na agropecuária, né, então pode ser que tenha um direcionamento do familiar para esses alunos, mas a ideia inicial é passar nessa prova, porque pelo que a gente percebe é que quem passa meio que está garantido. Eu penso que não é assim também, mas pelo que eles comentam, pela atmosfera que parece que essa prova é a vida deles. Então a gente percebe isso claramente. A segunda coisa é sobre privado. Eu até deixei meu currículo lá, tem uma universidade lá particular, porque o professor acho que de história lá era brasileiro. Falei, opa, vamos conversar aqui. Então lá tô brincando, não tem como eu sair daqui para ir para a China, né, na idade que eu tô. Se tivesse 20 anos até poderia. Mas lá tem as escolas privadas, poucas, que são pais que vêm de fora, né? E Estados Unidos, ou na Europa toda, tem muitos. E aí vão preferir colocar nessas escolas. Igual aqui a gente tem a Fundação Torino, igual tem outras escolas, né, de absorção de pessoas que falam outras línguas. Então lá tem professores. Mas tem chinês que vai para a escola? Minoria. Lá a gente só viu praticamente estrangeiro. Mas tem. E a terceira pergunta? Isso em Xangai. Eu não posso dizer nas outras províncias. Aí eu não... Então, o que acontece? Vou passar o que eu escutei lá. Eu não consigo ter certeza dessa resposta. Mas nós fizemos essa pergunta. E os alunos com deficiência, os alunos que têm maior dificuldade de aprendizado, eles disseram, né, que, inclusive o diretor lá da escola falou, eles têm um acompanhamento especializado, individualizado, nesse sentido.
mas a gente não teve acesso a essas informações. É o que eu posso passar. Mas que ele respondeu que teria, esses alunos, eles responderam sim, que tem. E nas turmas que você estava, você não percebeu? Não percebi porque a gente foi em 8 turmas, então e também se a gente não ia conseguir perceber. Teve uma pergunta que alguém fez, não sei se foi a Fernanda, se eles são respeitosos. Foi a pergunta crucial, foi o colega ali. Primeiro momento da aula, todos levantam e reverenciam o professor. Isso é de emocionar, né? Reverenciam para ele dar a melhor aula da vida dele. E a terceira... Rosalba, vou te contar de quinta. Tem quantas pessoas para perguntar ainda? E a gente Tá. tá finalizando o horário. Beleza. Tá bom? Vai lá, Cláudio. Finalizando as inscrições, tá bom, pessoal? Então, gente, boa tarde para todos. Boa tarde. Eu gostei muito, né, da sua apresentação. Achei muito Obrigado. interessante. Parabenizo pela oportunidade. Acho que foi sensacional, né? Bom, Wagner, eu queria saber, a minha curiosidade, na verdade, é sobre a sua expectativa, né? Quando a gente vai para um país assim, que geralmente a gente tem notícia pelo Fantástico, né? Reportagens internacionais, e que tem tanto, é tão diferente, é tão milenar tudo isso, e a tecnologia é algo tão atual, contemporâneo, futurista, é um dispare, né? É bem diferente isso. E aí você levanta expectativas. Qual que foi a expectativa que você chegou lá e falou, nossa, é muito diferente do que eu imaginava, que te impactou verdadeiramente? É a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta é, a partir disso, o que alterou no seu cotidiano como professor de matemática agora? Eu sei que isso ainda vai acontecer, enfim, isso amadurece. Mas hoje? Então, a pergunta da Cláudia vai no sentido de expectativas, né? Quando a gente chegou lá e começamos a assistir às aulas, aquele turbilhão de informações, aquela, vamos dizer, emoção de estar ali, vai aflorando as nossas ideias, né? O que eu vou fazer lá no Brasil, vou levar isso para lá. Parece que você quer fazer tudo que eles fazem e trazer para cá. Mas com sabedoria a gente tem que sair filtrando, porque não adianta você querer aplicar tudo que dá certo lá, e deu tudo certo para eles saírem da posição que eles estavam há 30 anos, ser o primeiro do mundo hoje na educação no PISA, você não vai poder utilizar tudo. Primeiro que a gente não precisa ter um movimento aí colaborativo dos pares. Esse é o primeiro momento. A gente precisa também ter apoios de todas as instituições que são parceiras. Então eu trago boas expectativas, sim. E estou implementando na medida do possível. E eu acho que eu vou aprender muito mais com esse projeto que está sendo proposto, que é o Toda Matemática. Eu estou com as pessoas corretas que estão ali no Less Studying. Todos que estão participando têm experiência do Less Studying. E aí eu estou aproveitando essas oportunidades para conhecer melhor como que é a expectativa deles para a mudança da educação no país. Se realmente esse fator multiplicador desse projeto ele for para benefício da... Não está escutando? Não, sabe o que é? É porque você levantou as suas expectativas com relação ao que você ia conhecer. Não é? De certa forma, sim. Te impactou. Nossa, é muito diferente. O que mais me impactou é esse trabalho colaborativo, né? Que eu estou tentando entender melhor como que a gente vai fazer aqui no Brasil para esse trabalho aglutinar de forma capilarizada. Talvez o projeto da matemática, Toda Matemática, vai ser uma capilarização dos professores que estão ali na rede de 5º e 6º ano, entender também essa proposta e começar um fator multiplicador ali e levar isso para um grupo maior. Eu penso assim, essa seria a minha melhor expectativa para esse momento inicial. Obrigado, Cláudio, pela pergunta. Boa noite, né? Boa noite. Parabéns. A experiência deve ter sido assim, espetacular, né? Expectativa de tudo. Mas a cabeça de engenheiro vai na tecnologia, né? Uhum. Você mostrou nas fotos ali, eu prestei atenção,
que as salas são muito tecnológicas, né? São. Mas eu percebi que tem quadro giz. Tem também. Então, assim, é uma mescla que eles Sim. fazem, né? E aí você falou que o chinês é muito tecnológico, mas você mostrou a carteira da aluna cheia de livro. Como que é lá com os estudantes essa interação com telefone celular, tablet, computador nos estudos? Não. Então a pergunta do Bruno é pertinente, que fala sobre questão tecnológica. Sempre vai ter a parte tecnológica lá do quadro, né, das geometrias dinâmicas para ser aproveitadas no momento da aula, e vai ter também a parte do giz, né, do quadro, porque essa interação também, cada professor tem a sua forma e é uma coisa que faz, o aluno vai no quadro para fazer também. Então ele não vai ter os recursos tecnológicos ali na hora, né, porque ele não planejou a aula, mas ele vai ter o giz ali para poder fazer as coisas, né. Em relação aos livros, os livros ali já ficam nas carteiras porque são os apoios que eles têm, porque eles não podem usar celular, não podem usar talvez calculadora em alguns momentos ali. Então a única forma que eles têm, o apoio é nos livros. Ele não pode ficar saindo toda hora para pegar ali, porque eles ficam o dia inteiro ali. Então aquelas carteiras cheias de livros é deles. Então os apoios que eles têm ali na hora, nos momentos que às vezes tem intervalos, é o livro, porque eles não têm a condição de usar as tecnologias que a gente aqui, talvez agora que está começando a inibir, lá eles não utilizam. Não sei se eu respondi tudo, mas é essa a situação. Agora... Professor, aqui, o senhor disse que a educação está muito conectada na própria cultura da China. Aqui no Brasil, você acha que é possível inserir essa cultura, você acha que é possível inserir essa ideia de educação na cultura brasileira? E, se sim, né? Por onde você acha que a gente pode começar para conseguir cumprir esse objetivo? Obrigado. Então, eu acredito que sim, né? É possível implementar sim o que eles fazem lá, mas vamos dizer a médio e longo prazo. Eu não acredito que seja em curto prazo, né? Se a China demorou 20 anos, nós podemos demorar 30, tá ótimo, né? Desde que essa situação ela seja realmente intensa, né? Em todas as instituições que vão estar participando. Não adianta só eu querer, não adianta o professor da escola ali do estado querer, não adianta o outro lá do Nordeste querer. Isso é um trabalho mais colaborativo, né? E só assim que eles fizeram, né? E foi fácil fazer na China por conta da questão de que o governo controla tudo. Isso é mais simples, né, de fazer. Aqui não, cada um pensa de um jeito, cada um discute de uma forma, então talvez demore mais para isso ser o direcionamento para melhoria. Penso assim, posso estar enganado. Norimar. Oi. Parabéns pela apresentação. Eu cheguei um pouco tarde, eu não sei se você já falou, se eu uma pergunta repetida, se me perdoou. Eu queria saber um pouco sobre a metodologia mesmo, em sala de aula. Como é que é essa questão metodológica? São aulas expositivas, depois lista de exercício? Se são metodologias que fazem aprendizado por problemas, por projeto? Se tem dever de casa, se não tem? Como é que é essa questão metodológica lá na China? Você viu lá? Certo. Então é o seguinte, as aulas que nós assistimos não são diferentes das nossas. Sempre vai ter aula expositiva, mas a interação lá é intensa. Todos os alunos participam, muitos alunos perguntam, eles são provocados, eles vão no quadro. Por quê? Porque eles entendem que o aluno ele tem que também mostrar que ele está sendo provocado e o comportamento dele está sendo... ele está aprendendo com aquela exposição. Mas as aulas são muito dialogadas, mas elas são intensas. Não tem, vamos parar para fazer tal exercício, não tem. A rotina é frenética, né? Começa a aula, as intervenções, muita investigação. As aulas expositivas tem, mas eu percebi muita investigação. O professor lança alguma coisa para ser investigada e os alunos vão investigando e vão trazendo respostas, as respostas erradas. Eles pegam, por isso que a tecnologia que o Bruno perguntou. O professor ele tem ali um tablet que conecta a lousa. Então
ele vai pegando as respostas dos alunos. Talvez aqui isso seria um complicador, né? Mas não tem nome dos alunos. Ele pega lá, tira e expõe as soluções dos alunos. E vai discutir as soluções dos alunos de forma individualizada. Então essa é a diferença que eu vi lá e que não sei se isso vai ser útil aqui por conta dessa situação nossa, né? De exposição, mas lá eles fazem muito isso. Mostrando o erro, e é isso que fazem eles aprenderem aquele tipo de conteúdo, porque é com os erros que ele vai aprender para ele não errar mais. Mas ela não expõe quem foi o aluno que errou, ela não faz esse tipo. As duas professoras que eu vi, ela apresenta o erro e quer questionar aquele erro e pergunta para os alunos onde está o erro. E aí aqueles que sabem vão corrigir. Esqueceu de elevar ao quadrado, esqueceu de fazer alguma divisão. Então, quando acontece isso, tem que fazer isso. Então, o erro está corrigido. Nunca falar assim, não, vou descartar essa solução, vamos fazer dessa. Não tem isso lá. Isso eu achei fantástico. E eu já trabalho assim, os alunos sabem que eu gosto de ver erros para consertar os erros, para não errar mais. Muito bem, professor. Muito bem, plateia. Obrigado a todo mundo. O assunto rende bastante, a gente poderia ficar bastante tempo ainda ouvindo o professor falar e fazendo as perguntas, que realmente é uma outra cultura, é muito curioso. Vou passar a palavra para o Wagner de volta para as considerações finais e agradecer, então, mais uma vez, todo mundo que veio prestigiar e muito mais também ao Wagner por ter elaborado esse material para a gente, né, ter se colocado à disposição para fazer essa troca em relação a ele aprender. Obrigado, viu, Wagner, só suas considerações finais. Obrigado. Acho que não vou precisar do microfone, não. Também agradecer, então, todos que participaram, puderam interagir. Né? Para mim é um motivo de orgulho tentar, de alguma forma, mesmo incipiente, de uma forma rápida, aqui, passar minhas experiências lá. E espero que a gente comece a pensar, a refletir nessa proposta, né? Pelo menos da matemática, das outras disciplinas também, para a gente começar a fazer um trabalho colaborativo. E aqui dentro do Instituto Federal acho que é possível, né? Basta a gente começar a plantar as primeiras sementes. Eu acho que a gente vai colher fruto aí em curto e médio prazo. Então, agradecer a presença de todos, né? Pedir desculpas de algumas perguntas que eu não consegui responder, mas fiz o possível aqui, porque está dentro da minha limitação, que eu não consegui conhecer a China toda, só fui numa cidade, e é impossível você conhecer um país tão grande, com uma população imensa daquela, indo só em uma, 2 cidades. Obrigado por tudo aí, pessoal. Valeu.